As pirâmides do Egito são uma das estruturas mais misteriosas do planeta. Sua construção levanta questões sobre quando, como, quem e, mais importante, por que foram construídas. Composta por 2,3 milhões de pedras cortadas e encaixadas com precisão a laser e pesando cerca de 6 milhões de toneladas. A magnitude dessas estruturas é impressionante. Muitas dessas pedras, pesando cerca de 80 toneladas, tiveram que ser transportadas por mais de 500 milhas. Quando novas, as pirâmides refletiam os raios solares de tal forma que pareciam joias gigantes. Uma estrutura tão magnífica que ainda permanece em pé depois de milhares de anos é uma maravilha em si e um mistério também. Em comparação, uma arquitetura moderna como a Torre Eiffel só pode durar 20 anos se não for mantida regular e diligentemente. E como tal, a questão que permanece depois de todos estes anos é quem construiu as pirâmides. Será que os seres humanos na antiguidade eram capazes de construir algo tão monumental? Ou será que receberam ajuda externa? E por que as construir foi tão importante? Serviu a um propósito maior? No vídeo de hoje, vamos levá-lo em uma viagem no tempo para descobrir quais segredos que as pirâmides guardam que confundiram até mesmo a mente do grande Nikola Tesla, e como ele esteve tão perto de replicá-lo para criar energia gratuita para o mundo inteiro. Bem-vindo ao Raízes Curiosas, é hora de explorar. Milhares de anos após a construção das pirâmides, a Terra acolhe Nikola Tesla, e como sabemos, Tesla se tornaria uma das pessoas mais influentes que já viveram neste planeta. Ele seria fluente em 8 idiomas, realizaria cálculo integral e diferencial de cabeça e recitaria de memória todos os poemas épicos siberianos. Ele também inventaria a barragem hidrelétrica, a energia elétrica motor, o controle de rádio, a iluminação neon e experimentos com engenharia criogênica, anos antes de se tornar de conhecimento público. Ele também descobriria a frequência ressonante da Terra, algo que só foi ser confirmado 50 anos depois. Na verdade, as contribuições de Tesla para a humanidade são tão vastas que ele é 80% diretamente responsável pela tecnologia que usamos hoje. Tesla acreditava que as pirâmides de Gizé serviam a um propósito maior e as investigou ao longo de sua vida. Ele se perguntou se elas não eram transmissores gigantes de energia, um pensamento que coincidiu com sua investigação sobre como enviar energia sem fio. Ele percebeu que a ionosfera estava brilhando com energia elétrica, que poderia ser aproveitada. Ele olhou para a Terra como se fosse um gerador elétrico gigante, girando em torno de 2 polos magnéticos, a partir dos quais energia ilimitada poderia ser produzida. Com isso, em 1905, Tesla registrou uma patente nos Estados Unidos da América intitulada A Arte de Transmitir Energia Elétrica através do Meio Natural, delineando projetos para uma série de geradores em todo o mundo que explorariam a ionosfera para coletas de energia. Seu design em forma de triângulo ficou conhecido como Pirâmide Eletromagnética de Tesla. Mas eis o problema. Após sua morte misteriosa, sua descoberta e dispositivo desapareceram. O que faz você se perguntar, será que Nikola Tesla realmente encontrou uma maneira de gerar energia ilimitada? Ele realmente conhecia o segredo da Grande Pirâmide? Quando Tesla recebeu $150 mil do JP Morgan para construir sua estação sem fio, o mesmo garantiu que tinha 51% de participação na empresa, bem como 51% de participação em patentes sem fio atuais e futuras, desenvolvidas a partir do projeto. Foi bastante estranho da parte de Morgan investir em algo que prejudicaria diretamente a economia e podendo ser fatal para seus outros negócios. O sistema de Tesla teria então colocado o mundo numa recessão profunda, possivelmente numa depressão. Grande parte da economia baseava-se na construção da rede elétrica e na geração de eletricidade, ambos oferecendo enormes fluxos de receita e empregos. A tecnologia sem fio eliminaria isso junto com as usinas de energia. O sistema elétrico convencional que cria um fluxo de receitas entraria em colapso. O sistema elétrico inovador de Tesla teve que ser interrompido de qualquer maneira, a qualquer custo, porque Tesla não era confiável, porque Tesla estava inventando fora da zona de conforto dos capitalistas, porque Tesla era simplesmente diferente. Mas JP Morgan e Tesla eram amigos, não eram? Por que ele faria isso com seu amigo? Dizem que pessoas como Morgan, Edison, Marconi e outros eram meros fantoches nas mãos de algo muito poderoso. Mas esse assunto fica para outro dia e prometemos que trabalharemos nele em breve. Por enquanto, vamos voltar a Nikola Tesla e as pirâmides.
Acredita-se que a pirâmide de Gizé seja uma tumba construída para Khufu, o faraó egípcio da quarta dinastia que governou há 4.500 anos. Por que então não possui nenhuma característica de outras tumbas egípcias? Não há hieróglifos, artefatos ou qualquer arte elaborada nas paredes. Além disso, nunca foram encontradas múmias ali. No entanto, muitos argumentam que o sarcófago de granito encontrado na Câmara do Rei continha a múmia de Khufu, que mais tarde foi saqueada por invasores de tumbas. Você quer me dizer que uma arquitetura hipnotizante, que ainda confunde os especialistas nos dias de hoje, não tinha proteção contra furtos e roubos? Certamente, um local de descanso de reis e rainhas deveria ser fortemente guardado. O tamanho das pirâmides está alinhado com tanta precisão que só a engenharia humana moderna poderia igualar. A maior parte da Grande Pirâmide é construída com calcário numulita, os blocos marrom avermelhados que vemos hoje. Embora essas rochas sejam abundantes perto do local, os construtores usaram alguns materiais estranhos que tiveram que ser trazidos de muito longe. O lado externo da pirâmide foi coberto por calcário branco brilhante, polido e encaixado tão firmemente que parecia uma enorme joia. Como eles puderam carregar milhares de blocos de pedra de 10 toneladas ainda me surpreende. Agora olhe isso. Um tipo raro de granito chamado granito rosa também foi trazido de grandes distâncias, porque possui alta concentração de quartzo que pode fazer fluir eletricidade entre eles. E adivinha? As paredes e câmaras internas da pirâmide são feitas de quartzo. Com a correta quantidade de pressão, a Grande Pirâmide poderia gerar uma enorme quantidade de eletricidade. No documentário da Netflix de 2016, O Código da Pirâmide, arqueólogos e teóricos afirmam que os antigos egípcios vieram à Grande Pirâmide para obter energia mais saudável. Nos relatos daqueles que fizeram a árdua subida ao topo da Grande Pirâmide, citam mudanças pequenas, mas perceptíveis, na energia, sensações de formigamento no corpo e até casos de choque elétrico. Subir ao topo da Grande Pirâmide é agora ilegal, mas no final de 1800, um inventor britânico chamado Sir William Simmons fez esta jornada para o cume. Ao chegar ao cume, um de seus guias comentou que quando ele levantou a mão com os dedos abertos, seus ouvidos captaram um zumbido estridente. Simmons então levantou o dedo indicador e sentiu uma sensação de formigamento emanando da ponta e se espalhando por sua mão. Mais tarde, o inventor foi matar a sede com um gole comemorativo de vinho e recebeu um choque elétrico de seus lábios tocando a garrafa. O documentário sugere que se tratava de pirâmides energéticas, criadas para conduzir energia ou alterar frequências em grandes áreas da Terra. A única coisa que falta para a Grande Pirâmide de Gizé funcionar como uma central elétrica era uma fonte de energia, razão pela qual onde estão localizadas está repleto de canais de água subterrâneos. Até o próprio formato da pirâmide leva alguns a acreditar que as centrais elétricas piramidais eram e são possíveis. Ainda assim, há muitas perguntas sem respostas em relação às muitas teorias sobre como eles teriam alcançado esse processo. Voltando a Tesla, sua torre Wardenclyffe foi construída no topo de um aquífero com barras de cobre e ferro que se estendem até a água. Então, a eletricidade foi enviada para a torre, seria transmitida através da atmosfera, ao redor do globo. A pirâmide também é construída sobre um aquífero. Tubos de cobre e barras de ferro foram recentemente descobertas por lá. Se a pedra angular fosse feita de ouro, a energia concentrada dentro da pirâmide teria sido puxada para o topo e transmitida para a atmosfera. O sistema de distribuição de energia sem fio de Tesla usou a ressonância da Terra assim como a pirâmide, e assim como ela, a energia gerada pela torre de Tesla seria ilimitada, limpa e virtualmente gratuita para todos no planeta. Mas a torre de Tesla foi destruída e ninguém sabe quem o fez. Mas podemos facilmente dizer que o motivo foi maldade. A história de Tesla e sua torre misteriosamente destruída nos deixa com perguntas intrigantes. O que teria acontecido se suas inovações tivessem sido permitidas? Como seria o mundo hoje? A Segunda Guerra Mundial poderia ter sido evitada? O pouso na Lua poderia ter acontecido antes? As respostas permanecem obscuras, mas uma coisa é certa: o mistério das pirâmides do Egito continua a nos intrigar e inspirar. O que você tem a dizer? Deixe seus comentários abaixo e não se esqueça de se inscrever no Raízes Curiosas para mais vídeos explorando mistérios e descobertas fascinantes. Juntos podemos desvendar os segredos que nos cercam.